E muito bem-vinda a todos aqui, ao Luiz, a Prazeres, Tereza, Wellington, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Mande um chat aí, ou simplesmente aí alguma dúvida depois que vocês tiverem de alguma coisa, tá bem? Então, vamos lá para nossas 21 leis do vendedor maravilhoso. Então, o que vem a ser essas leis, né? São atitudes que nós devemos tomar, que nós devemos ter, não é? Para poder alavancar esse nosso negócio, porque nós queremos ter maiores resultados, ok? Então, por que isso é importante? Porque todas essas atitudes que eu vou falar aqui hoje nessa live, essas 21 leis, se você utilizá-las, você vai conseguir sempre ter a empatia, tudo aquilo que a gente já tem falado, né? E vai conseguir os maiores resultados, que é aquilo que nós desejamos. E por que isso é uma oportunidade? Porque você vai usar essas 21 leis, não é só aqui como vendedor, você vai usar também na sua vida. Porque você pode usar isso também trazendo um pouco aí para o seu relacionamento, para a sua vida, na sua família, com seus filhos, tudo isso faz com que você consiga vender mais. E é aquilo que eu disse, a venda não é só vender um produto ou serviço, a venda é também convencer o filho de fazer algo, é convencer o marido de lavar a louça, isso também consideramos uma venda, não é? Então, faz parte isso, essas 21 leis do vendedor maravilhoso, que são todos nós, todos os dias, nós temos que fazer isso, certo? E eu quero que você saia daqui hoje fazendo já, não é? Na sua próxima intervenção, você já use algumas dessas leis, tá bem? Aos pouquinhos, vai usando, e o importante, o que eu quero trazer aqui para vocês é para vocês terem a prática. Não é só, eu sei quais são as 21 leis e não fazer nada. Nós queremos ação. Então, eu quero que vocês tenham ação e cada vez mais consigam esses resultados, ok? Então vamos embora lá, chega de conversa e vamos para a ação, ok? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, numa sexta-feira, não é? Depois de um dia de trabalho, para aqueles que trabalharam e para aqueles que estão em casa, cuidem-se, não é? Para que nós possamos passar essa pandemia da melhor maneira possível. Então, vamos lá. A primeira lei, não do nosso vendedor maravilhoso, é o networking poderoso. Então, a primeira lei, networking poderoso. E o que vem a ser esse networking poderoso? Não sei se vocês já ouviram falar do Napoleão Hill, e o Napoleão Hill falava justamente nisso. Ele tinha um grupo de pessoas que tinham a mesma ideia, a mesma... como se tivesse assim, um ajudando o outro, eles tinham a mesma filosofia, vamos dizer. E essa entreajuda, esse network poderoso, faziam com que aquelas mentes das pessoas, não é? Que cada um fazia alguma coisa e cada um entreajudava. Então, era realmente uma troca, aquilo virava quase um uno, não é? Dentro desse network, que ele chamava de mastermind. Então, você ter esse network poderoso, ele é a primeira lei, não é? De um vendedor maravilhoso, é justamente você saber fazer esse network. Então, eu coloquei aqui que é você estar associado com outras pessoas, é você fazer o rapport, que é aquilo que nós já falamos, que é estar sintonizado, entendeu? E que vai acontecer o quê? Você vai ter uma sinergia entre essas pessoas. Tem que ser pessoas, você fazer parte de um grupo onde pessoas têm o mesmo objetivo, têm o mesmo interesse. Então, esse grupo de pessoas com o mesmo interesse vai ajudar com que cada um tenha alguma ideia, cada um tem talvez algum desafio, alguma dificuldade, mas juntos eles vão conseguir alavancar melhor, porque cada um vai ter uma grande ideia e vocês vão trocar essa sinergia.
então fazendo rapport, e então o network feito aqui, o network poderoso é a primeira lei do vendedor maravilhoso. Então, se você quer atingir um outro nível, é importante que você tenha um grupo, mas não é um grupo só de amigos, é um grupo onde vocês vão fazer trocas de experiência, network, trocar referências, trocar as possíveis possibilidades para vários negócios, é uma entreajuda, e isso vai causar essa sinergia. Então, é muito importante que vocês consigam fazer isso, certo? Então, pensem lá num grupo ou num conjunto de pessoas que têm o mesmo ideal de você, o interesse, não é? Tem o mesmo interesse que você pode fazer aí esse network, ok? Então, muito bem. Vamos lá para o nosso segunda lei. A segunda lei, ela fala do propósito bem definido. Por que um propósito bem definido? Porque, como já dizia, não é? Alice nos Países das Maravilhas, se você não sabe o seu destino, não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você tem que ter isso tudo muito bem definido. E como que você vai ter tudo isso bem definido? Não é só, eu quero... eu até coloquei aqui que muitas das vezes, quando a gente pergunta para as pessoas o que você quer, as pessoas, elas têm dúvida. Elas logo dizem, eu não quero isso. Mas eu não perguntei o que você não quer. Eu estou perguntando o que você quer. Então, é uma dificuldade. Às vezes as pessoas, elas sabem o que não quer, mas se for para descrever o que ela quer, às vezes ela tem alguma dificuldade em falar nisso. Então, o que eu quero que vocês façam aqui no propósito bem definido? Eu quero que vocês escrevam o propósito de vocês, escreva mesmo num papel, façam uma folha grande, não é? Faça até um desenho e escreva o seu propósito. Por exemplo, eu quero daqui um ano estar fazendo isso, eu quero daqui um ano comprar alguma coisa. Então, você vai colocar nessa folha e eu quero depois que vocês tirem fotos da folha com o vosso propósito, o vosso objetivo e me mande lá no Insta a fotinho lá do seu desenho ou a escrita do seu objetivo. E o que você vai fazer? Você vai colocar essa escrita desse seu objetivo num lugar bem visível, algum lugar onde você passe todos os dias, algum lugar que, por exemplo, pode ser na porta até do seu guarda-roupa, ou atrás da porta do seu quarto, ou da casa de banho, algum lugar onde que você veja esse objetivo bem definido, mas ele tem que ter detalhes, ele não pode ser assim, eu quero isso, não, ele tem que ter detalhes de toda essa parte do seu objetivo, tá bem? Então, eu coloquei aqui escrito e colocado em lugar onde possa vê-lo pelo menos uma vez por dia. Arrume um lugar aí na vossa casa onde você possa colocar esse objetivo bem definido, ok? Então, isso é a nossa segunda, nós estamos aqui, para quem chegou agora, nós estamos aqui, nós estamos falando hoje sobre as 21 leis do vendedor maravilhoso, do vendedor extraordinário, que pode ser para o nosso negócio, para vender o nosso produto ou serviço, ou também ser para a nossa vida pessoal. Então, nós falamos do primeiro, que é o network poderoso, e agora nós estamos no segundo, que é o propósito bem definido. Então, eu quero uma foto de vocês com o propósito, com o objetivo, ou foto, ou gravuras coladas, também pode ser, e que vocês tirem uma foto e mandem para mim, tá bem? Lá no Insta, que é para eu poder acompanhar se vocês estão cumprindo aí a tarefa. Porque o que nós estamos fazendo aqui não é para ficar aqui no papel, é para colocar em prática, porque só a prática que vai fazer você ter resultados, ok? Então, vamos lá para a nossa terceira lei do nosso vendedor maravilhoso. Então, é a autoconfiança. E eu coloquei aqui que as pessoas, elas têm que saber como elas vão se valorizar. Elas têm que ter autoconfiança
para ser um vendedor ou um profissional de sucesso, ou que seja, você tem que confiar naquilo que você está vendendo o produto ou serviço. Como que se você nem você confia no seu produto ou no seu serviço, se você desconfia daquilo, se você não tem a certeza, como você pode vender? Eu pergunto, como que você vai vender uma coisa que nem você sabe muito bem, nem você sabe explicar muito bem? Então, você tem que ter autoconfiança. E eu coloquei aqui, as pessoas de sucesso demonstram grande confiança. E se elas não souberem resolver um problema, elas vão arrumar alguém para ajudar, certo? A pessoa de autoconfiança, ela fala, não, eu não sei fazer isso, mas eu conheço alguém que vem fazer. Ela arruma um jeito. Ela não dá desculpa, pessoal. Ela arranja um jeito para fazer, ok? E, principalmente, ele tem que ter autoconfiança para ele poder vender o produto dele ou serviço. Porque se ele não conhece ou não sabe, ou se não tem confiança daquilo, se é bom ou se é mal, como que ele vai... Se nem ele acredita, como que o cliente vai acreditar, não é? Então, como que você vai chegar nisso? Então, quando você for apresentar, por exemplo, o pessoal do seguro, pessoal que tem uma venda, não é muito assim, mais assertiva. Então, imagine, se você vai vender algo, como você vai chegar assim, parece que está a morrer, parece que não está sabendo bem o que é. Então, olha, tem mesmo que ir para frente e ter autoconfiança para poder vender o seu produto ou serviço. Então, essa é a nossa terceira lei do vendedor maravilhoso. Então, que é a autoconfiança. Certo? Olha, um beijinho aí para todo mundo, para o Cláudio, para o Luiz de Paula, para a Sandra, para a Olga. Muito obrigada por você estar aqui, a Manuela, Camila, muito obrigada, tá bem? Pronto, então vamos lá. Tem muitas leis. Vamos lá, pessoal. Então, a quarta lei é a lei da mente milionária. O que vem ser essa lei da mente milionária, não é? Eu coloquei aqui para vocês que é a habilidade de ganhar e reter dinheiro. Só que, às vezes, não é só do dinheiro. Você tem que ter uma mente próspera, uma mente de abundância, uma mente que não está na escassez. E muitas vezes nós estamos com a mente nossa virada para a escassez, achando que não vai dar certo uma coisa ou que é pouco. Não, você tem que ter uma mente milionária. E como que você vai fazer isso? Você vai controlar também, porque muito dos negócios é baseado no nosso dinheiro, não é? No nossos resultados, na nossa empresa. Então, as empresas, geralmente, elas estão focadas nos resultados. E como você vai ter essa mente milionária? Existe depois um passo a passo, que eu vou dar depois outro dia, sobre a mente milionária, que é justamente você ter aquela mente de abundância, mas não só relacionada ao dinheiro, com tudo na sua vida. E simplesmente você também, que eu coloquei aqui também, ó. Embora o dinheiro não seja a única ferramenta para medir o sucesso de uma pessoa, quando estamos falando de negócio e empresa, essa é sim a principal medida de sucesso, porque nas empresas o resultado é o dinheiro, né? Se nós estamos tendo resultado ou não. Os vendedores maravilhosos de sucesso sabem controlar suas finanças e, assim, tem dinheiro para investir em oportunidades para arriscar empreendimentos que, e se não der certo, você tem que saber aquele dinheiro que você vai investir e aquele dinheiro que, se não der certo aquilo, você não vai ficar totalmente sem nada. Então, você tem que saber dividir isso para poder saber dividir também o seu dinheiro, mas principalmente não ter uma mente de escassez, e sim uma mente milionária, voltada para sempre mais, para ajuda, e não voltada para a escassez, tá bem? Tudo que você retém demais, tudo que você fica muito retida, é uma mente de escassez, tá bem? Então, comece a ter essa mente. Quando acorda, pensa na sua mente milionária e não numa mente de escassez, ok? Então, vamos para a nossa quinta lei do vendedor maravilhoso. E qual que é essa? É a liderança. É você ser líder.
É como se, em vez de eu ser um seguidor, eu sou o líder daquele assunto. É como se eu dominasse aquela técnica ou aquilo que eu estou vendendo. Então, não só na liderança de pessoas também, ser líder, saber que as pessoas te seguem porque elas gostam daquilo que você fala, daquilo que você faz, não é? E não é só no papel, é também nas atitudes do seu dia a dia. Então, ter uma liderança, pessoal, tem muito pessoal aí que vende os seguros, não é? E que às vezes é líder, é chefe de um determinado pessoal, entendeu? Eles saberem dar um pouco dessa autoconfiança e fazer com que eles estejam ali motivados para cada vez vender mais, para cada vez ter mais resultados. Então, ajudá-los nessa motivação, não é? Porque a motivação, pessoal, às vezes hoje, por exemplo, não é? Tá tendo tanta coisa aí fora, se a gente não consegue nos automotivarmos, se a gente não consegue acordar e estar pronta para fazer qualquer coisa e ficar só pensando nos problemas que estão tendo à nossa volta, no lado exterior, a gente não consegue nem sair da cama, não é? Então, é por aí que nós temos que fazer, tá bem? Então, ter mesmo uma liderança. E eu coloquei aqui, convencer, né, os outros a comprarem seus serviços e produtos, é preciso demonstrar essa liderança. Não é que você é líder, você entende, você conhece. Então, tudo isso faz parte aí do nosso processo dessas leis do vendedor maravilhoso, ok? Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. A sexta lei, ela chama amar problemas. Mas como assim, Renata? Agora eu vou amar problemas? Tudo que vem agora é problemas? Não, pessoal, problema é a solução, isso mesmo. Então é assim, quanto mais problemas tiver, mais você tem consciência daquilo e você consegue resolver os problemas, você vai achar, você vai pensar fora da caixa. Você vai achar solução dentro daquele problema. Você não vai virar só o problema. Você tem que achar a solução. E eu pus aqui, justamente, pensar fora da caixa. Eu tenho esse problema? Ok, o que eu posso fazer? Eu não sei resolvê-lo? Quem vai me ajudá-lo? Aí a gente vai buscar lá um pouquinho, lá na mente lá do grupo que a gente tem, né? Quem pode nos ajudar, quem pode nos auxiliar. Então, não é só... porque as pessoas às vezes falam assim, eu tenho um monte de problema, e esses problemas acabam se tornando como se fosse um empecilho. Não, tem problemas? Então, como que eu posso mudar? E eu até coloquei aqui, mudar suas rotinas de ações, pensamento, experimentar coisas novas. Então, olha, eu tenho esse problema, como eu vou fazer? Como eu vou sair disso? Como eu vou melhorar isso? Como eu vou resolver? Isso sim, amar os problemas. Não é que nós temos que amar todos os problemas, mas nós temos que saber pensar fora da caixa, saber as diferenças, saber como nós vamos fazer, como nós vamos alterar isso tudo, para que nós podemos obter resultado. O problema, a gente tem que pensar sempre, quando um problema surge para nós, o problema é a solução. Pensar sempre assim, o problema é a solução. Por que o problema é a solução? Porque dali pode surgir um grande insight, alguma coisa, algum pensamento fora da caixa, algo que vai te inspirar para outra coisa. Então, sempre ter esse pensamento. Um vendedor que só fica pensando nos seus problemas e não sai disso, ele não consegue ver a solução dentro dos problemas, já fica mais difícil, tá bem? Então, justamente isso. Pense aqui, fora da caixa, e agradeça até, ame alguns problemas que aparecem na sua vida, porque se eles apareceram, é para você superá-los e melhorar cada vez mais. Porque quando ele aparecer de novo, você já sabe o beabá de tudo que você tem que fazer. Já não vai ser mais uma novidade, você vai estar mais preparada ainda para novos desafios, ok? Então, esse é o nosso sexta lei do vendedor maravilhoso.
Agora, a sétima lei, essa lei eu amo. A sétima lei é brilho nos olhos. E eu amo isso porque realmente quando a gente gosta de alguma coisa, quando a gente vende alguma coisa, ou quando a gente fala de algum produto nosso e quando nós amamos aquilo, é um brilho nos olhos, não é? É aquela vontade de mostrar aquilo e de falar, poxa, você não está percebendo o que eu quero te falar, eu quero te explicar. Então, esse brilho nos olhos, eu acho que faz toda a diferença. E um vendedor, aquele eu coloquei aqui, o entusiasmo, a motivação, o brilho nos olhos, é quando ele fala e parece que a pessoa fica até, é como se a pessoa ficasse até parada, assim, de ver você falar de um produto, de mostrar, você tem tanta convicção, tem toda motivação, tem tanto entusiasmo naquilo que nós chamamos de brilho nos olhos. Então, um excelente vendedor, não é? E isso pode vir na nossa vida pessoal também, porque você fazer as coisas com brilho nos olhos, você está ali de corpo e alma e com aquela vontade de mostrar e de fazer melhor, eu acho que não tem explicação. Eu acho que quando aparece esse brilho nos olhos, é quando você realmente faz aquilo que você tem realmente paixão. Porque muitas das vezes, não é? Você fazer, só por uma obrigação, ou você tem um time de vendedores, você tem um vendedor que ele faz sempre o mínimo, esperando só aquilo, sem parece ânimo, sem entusiasmo, é muito difícil ele ter resultados, porque ele não vai passar essa motivação, ele não vai passar esse brilho nos olhos para o cliente. E, infelizmente, ele não vai conseguir esses resultados. Então, pense nisso. Quando estiver falando do seu produto, do seu serviço, coloque brilho nos olhos. Faça com amor, com paixão, aquilo que provavelmente vai te inspirar a vender aquele seu produto, serviço, o que seja, tá bem? Então, pense lá no nosso sétima lei, brilho nos olhos. E brilho nos olhos, pessoal, não é só também para as vendas, é brilho nos olhos para a sua vida também, ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos lá mais a oitava lei. A oitava lei, nós falamos um pouquinho de inteligência emocional. E o que vem a ser essa inteligência emocional? Eu coloquei aqui que você tem que pensar a longo prazo, a médio prazo, você tem que saber como que você vai fazer, como que você vai deixar levar as suas emoções. Às vezes a gente está chateado com alguma coisa e às vezes a gente deixa o dia todo aquela chateação nos levar para baixo, né? Então, é saber que realmente fiquei chateado com aquilo, ok, tudo certo. Então, o que eu vou fazer agora para sair dessa? Porque eu não vou deixar que essa coisa que aconteceu, essa chatice, que me estrague o dia todo. Então, é eu saber gerir essas minhas emoções, é usar, principalmente, uma das coisas que eu acho fundamental, às vezes, usar a sua raiva até para te impulsionar para uma coisa boa. Em vez de você ficar usando para pensar nas outras pessoas, ou até pensar, eu não gostei daquilo e estou com raiva. Não, pensa assim, então eu vou fazer meu melhor, eu vou potencializar isso. Então, usar a inteligência emocional é você usar as melhores ferramentas que você tem para melhorar toda essa parte emocional nossa. Porque assim, pessoal, só quem não está aqui é que não tem emoções. Então, não adianta, você vai ter todos os dias emoções de tristeza, alegria, de raiva, de medo. Isso faz parte do nosso sistema. Nós vamos ter sempre essas emoções, são as emoções básicas. E o que nós temos que fazer? Saber lidar com elas, saber as horas e saber como nós vamos deixar aquilo sem nos atingir no dia todo. É isso que é ter inteligência emocional. Tá bem assim, numa coisa mais resumida. A nona lei, vamos lá para a nona lei.
é simplesmente o over delivery. E o que deveria ser isso existe 2 tipos que nós não podemos ser como os vendedores. Ser aquelas pessoas que fazem o que é pedido e ser aquelas pessoas que só fazem, aquelas que não fazem o que lhe é pedido e aquelas que só fazem o que é pedido. Você já viu aquelas pessoas assim, até mesmo alguns colaboradores, algumas coisas, que é aquelas pessoas que só faz aquilo. É para fazer isso, é para fazer aquilo. Ou não faz, ou faz o básico, não é? E o que acontece nesse básico? Esse básico você vai ser o básico. Você vai se tornar mediano. Você vai ser um trabalhador, um funcionário mediano, um trabalhador, um funcionário ou um vendedor que só vende aquilo. Ele não se esforça para mais nada. Então, ele está sempre ali. É sempre fazer o que pede, o que não pede, está sempre ali naquela assim. Ele é o quê? Ele é um mediano. Uma pessoa mediana é aquela que faz aquilo que ali, fazer o mínimo possível. É aquele que encosta no barranco, como se diz. Está sempre ali. É fácil isso e pronto. Isso não vai te dar resultado. Porque, com certeza, se você for um vendedor assim, alguém vai te passar por cima. Porque alguém vai estar vendendo muito mais do que você. Alguém vai estar muito mais ativo, muito mais entusiasmado, falando com os clientes. E, com certeza, a pessoa vai comprar daquele que tem entusiasmo e não vai comprar daquele que parece que está a morrer a vender o seu produto, não é? Então, pense nisso também, que é justamente não ficar só no mesmo. Não ser uma pessoa mediana, uma pessoa que está ali para cumprir. Parece que ela está ali para cumprir o básico, fazer o básico, não quer se mexer muito. E isso não leva ninguém a lado nenhum, porque com certeza a empresa, quando é mediano, também não tem muita questão, não é? E se você está num grupo de vendedores, também mediano, também tá mediano, né? Tá bom, pronto. Mas também não vai ter grandes resultados. Pode ter a certeza. Outra coisa. Vamos lá para a nossa 10ª lei. O que vem ser essa 10ª lei, pessoal? Vem personalidade magnética. E o que vem ser isso? É uma pessoa que ela é agradável, que ela é simpática, positiva, que ela faz grandes apresentações, dinâmica. É uma pessoa que, como se fosse um imã, ela vai trazendo, as pessoas gostam de estar do lado dela, ela cativa, ela traz, as pessoas gostam sente bem do lado, não é? Então, justamente um vendedor que consegue motivar os colegas, consegue estar ali, consegue fazer muito mais, então ele tem essa personalidade magnética, é como se fosse um imã, as pessoas atraem, ele consegue ir trazendo essas pessoas para perto dele. Agora, imagina, tem um vendedor ali carrancudo, um vendedor que está sempre com a cara fechada, sempre com a cara amarrada, sempre na negação, não dá um sorriso para ninguém, porque não vai vender. Não é uma lei. Então, o que eu estou falando aqui são as leis que vão te ajudar a ser um vendedor maravilhoso. Não é tanto na nossa vida pessoal, profissional, o que for. Agora, você ter uma personalidade sem ser magnética, uma personalidade que espelha as pessoas, que ninguém gosta de te aturar, ninguém gosta de estar perto de você, não vai ser um grande vendedor. Então, pense nisso, nessas leis todas que a gente tem falado aqui, qual é uma das leis que eu já vou começar a colocar em prática amanhã? Qual dessas leis eu já vou começar a introduzir no meu dia a dia? Então, isso é para colocar em ação, não é para ficar aqui hoje só no papel. Sim, bonitas 21 leis. Não, eu não quero isso. Eu quero que vocês coloquem para poder ter o resultado. E é justamente dessas leis você começar a usá-las, tá bem? Vamos falar agora na 11ª lei, que é acuidade máxima sensorial. E o que vem a ser isso? É você estar... você vai tomar decisões mais assertivas, você vai estar atento com algumas coisas que vai acontecendo. Eu coloquei aqui também,
você ter... É como se você tivesse uma importância real das coisas. Quando você toma as decisões, mas umas decisões assertivas, não é uma decisão virada na emoção ou na intuição, é uma decisão onde você toma, mas você está sendo muito prático naquilo, você sabe é como se você soubesse os pós e os contras daquela decisão, você tem noção de tudo aquilo. Então, é isso que vai fazer também a diferença depois nas suas vendas. Não é ser só baseado numa emoção ou numa intuição. É você saber os pós, os contras de cada coisa. Ok? Então, vamos lá, pessoal, para mais uma lei. Então, a 12ª, que é blindagem mental. O que é blindagem mental? É justamente você não deixar que o exterior, não é tudo que está acontecendo à sua volta, te afete. É como se você tivesse... É como se você colocasse aqui, eu coloquei aqui até técnicas de meditação, coloquei aqui como exemplo, que é justamente você centrar em você, no que você vai fazer, independente do que está acontecendo à sua volta, você não deixar que as pessoas de fora te falam coisas que vão te deixar para baixo, ou não deixar que tudo o que está acontecendo vai te influenciar, porque de uma coisa é certa, nós não temos como controlar o tempo, a pandemia, nós não temos como controlar isso, não é? Está fora do nosso alcance, nós não temos como controlar o que está acontecendo no governo, muitas dessas coisas a gente não consegue controlar, mas nós podemos conseguir controlar todas as nossas emoções e tudo aquilo que vem de fora e que a gente consegue, não, isso não vai me tirar do sério, isso não vai me deixar triste, aquele comentário daquela pessoa, isso não vai me deixar parar onde eu quero chegar. Então, é fazer essa blindagem, é saber que você acredita em certas coisas e que você vai fazer o seu melhor, independente de ser o seu melhor, é seu, independente se ele é certo ou ele é errado, ele é seu. E simplesmente não deixar que tudo que vem ali de fora atrapalhe você e que deixe você sem energia e sem iniciativa para continuar a sua caminhada. Então, uma das coisas que faz muito essa blindagem e pode começar a fazer treinos são as técnicas de meditação, com que vão fazer você estar mais centrada no seu eu, mais centrada em tudo aquilo que você acredita e não deixando que as coisas de fora, né, o externo, te atrapalhem. Ok? Então, vamos lá. 13ª lei. Então, essa nós já falamos até um pouquinho, é ter mentalidade de abundância. O que é essa mentalidade de abundância? É totalmente, por exemplo, ver os meus concorrentes, não como concorrentes, como parceiros, saber estar com aquelas pessoas, aquele grupo que eu falei lá no início, não é um grupo de network poderoso, é o ganha-ganha, se ele ganha, eu também ganho, não é só você que pode ganhar ou só ele ganhar, é uma troca, é uma entreajuda, e é esse espírito, essa mentalidade de abundância é que vai fazer com que você também... aí a gente entra também nos gatilhos da reciprocidade, não é? Porque tudo que você vai fazer, o outro vai acabar também te dando em troca. Então, tudo que você faz, o universo também te traz de volta. Tudo que você faz para o outro, ele também vai se sentir também que depois pode te ajudar. Então, é ter essa mentalidade de abundância, uma mentalidade que vai fazer com que você não fique na mentalidade da escassez que a gente já tinha falado antes, não é? Ok? Então, vamos lá, mais um pouco, vá. Agora é a 14ª lei do vendedor maravilhoso, que é a programação mental. E como que você vai fazer isso? Simplesmente, vocês lembram, não é? Da história do Thomas Edison? Então, o Thomas Edison, ele foi o que inventou a lâmpada, né? Mas antes disso, ele testou a lâmpada e acho que 1000 e não sei quantas vezes. Foi muitas vezes que ele teve o fracasso de não conseguir o que ele queria, que era a lâmpada.
E imagine se, numa dessas vezes, ele tivesse desistido disso. Ele não teria, não é? Ele não teria sido a pessoa que foi. Então, ele não só tentou, como ele fracassou muitas vezes, mas ele nunca desistiu. Ele foi em frente. Então, é isso que é ser um programador mental. É justamente você... Vai acontecer alguma coisa que não está... que as coisas acontecem, não é? Na nossa vida. E o que vai fazer? Não vai deixar você ir para baixo. Você vai conseguir... mesmo com todas as falhas, e não existe ninguém que teve sucesso que foi só sucesso. Com certeza ele falhou, ele faliu, ele teve muitas coisas negativas, mas ele não desistiu. E mais uma vez, cada vez eu tenho mais certeza disso. As pessoas que chegam a algum lugar, algum objetivo que desejam, são as pessoas que nunca desistiram. Não é as pessoas que tiveram sorte, e sim aquelas que não desistiram. Porque é muito fácil no primeiro momento, não é? Primeiro fracasso, a gente já, não, deixa para lá, eu faço isso depois, já não é para mim, e deixar. Então, lembra do Thomas Edison. Ele fracassou 1000 e tantas vezes antes de ter a lâmpada. Então, pense sempre nisso. Pode ser que naquela altura que você vai desistir, seja a hora da sua... de você ganhar. Não é? Então, pense nisso. Não é numa primeiro fracasso ou numa primeira derrota que você larga e deixa tudo. E sim, sempre pensa nisso, tá bem? Que tem que ter uma programação mental de os fracassos vão acontecer, as coisas menos boas vão acontecer, mas eu vou continuar e vou seguir em frente. Tá bem? Pronto. A 15ª lei do vendedor maravilhoso. Então, vamos lá. Resiliência. Então, o que é ser resiliente, né? É como se eu pegasse um ferro, né? Um ferro não, é um metal que eu consigo dobrá-lo, né? Alguma coisa que é flexível, certo? Alguma coisa flexível. Uma barra que é flexível. E quando eu solto, ela volta na originalidade. Então, ser resiliente é você, na hora das dificuldades, dos desafios, você consegue ali, você se curva, mas depois você volta no seu original. Então, ser resiliente é você ter a tolerância, ter a paciência e ter também o momento que você sabe que vai, mas depois você voltar no original. E não voltar, e voltar do mesmo jeito, e não voltar sentindo um fracassado ou sentindo alguma derrota, alguma coisa. Não, aconteceu, mas eu consegui o retorno. Então, ser resiliente é justamente isso. Eu até coloquei aqui, lidar com o fracasso, com as limitações de outras pessoas e das suas próprias limitações, as adversidades que acontecem, não é? Ter tolerância e paciência e, acima de tudo, voltar sempre ao seu original e não deixar que nada nem ninguém te impeça a chegar no seu grande objetivo. Tá bem? Essa é a nossa 15ª lei, que é da resiliência. 16ª lei, a lei da empatia. E aqui nós falamos que é a regra de ouro. O que vem a ser a regra de ouro? E o que vem a ser essa regra de ouro, pessoal? Vamos lá. É justamente você estar no lugar do outro, ter empatia, é saber o que o outro deseja, é se colocar também um pouco na posição do outro, para saber como que ele sentiria se estivesse ali no lugar. Então, é você criar essa empatia, é você saber também... na PNL nós falamos muito disso, que às vezes o mapa não é o território, não é? E que às vezes nós achamos que uma verdade absoluta para nós, a gente acha que o outro também tem, mas não. Cada pessoa tem a sua realidade e as suas crenças baseadas naquilo que ela viveu. E como que não é igual à minha, eu tenho que saber, às vezes, o que é para o outro não é para mim, ou às vezes o que é para mim não é para o outro. Então, eu também saber me colocar no lugar do outro e saber
um pouco o que ele sente, como que é essa estar do outro lado. E isso sim é criar a empatia, ok? É a regra de ouro, é você ter empatia com as pessoas e buscando tudo que a gente já falou também, do rapport, dos gatilhos mentais e tudo isso, ok? A 17ª celebração, a lei da celebração. O que vem a ser aqui a celebração? A celebração é ser grato também, é uma das coisas. É ser grato, é grato por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que... Grato por você estar vivo hoje, grato por o ar que você respira, grato por você ter uma família, por você ter a sua casa, o gato, o cachorro, os seus filhos. É grato pelas amizades, grato pelas pessoas que passaram na sua vida, que te ensinaram alguma coisa. Então, essa gratidão, ela é muito importante, porque às vezes o ser humano está sempre à procura de outras coisas, né? E nunca está satisfeito com aquilo que tem. E às vezes nós temos que parar e ser grato pelas pequenas coisas da vida, até mesmo pelo ar que nós estamos respirando e pelo sol que nós temos. Então, isso é ser grato. E além dessa celebração, é também celebrar o seu passo a passo. Se o seu objetivo é grandioso, porque, gente, pensar grande e pensar pequeno, idealizar, dá o mesmo trabalho. Então, sonhe grande, sonhe extremamente grande e celebre cada passo conquistado, cada coisinha pequena que você está em direção ao seu grande objetivo. Porque muitas das vezes eu acho que a frustração, a maioria das vezes, ela vem porque a gente pensa assim, nossa, aquele objetivo é tão longe, está lá tão distante de mim, e como que eu vou conseguir? Agora, não esquece de ver que existe um caminho para aquele objetivo e que esse caminho é o passo a passo, degrau por degrau. E esquece de agradecer cada passo. E é isso que a gente está falando aqui na celebração. É fundamental você reconhecer, você ser grato e você reconhecer o seu passo a passo. Até coloquei aqui, ó. Para alcançar o sucesso e felicidade, é necessário cultivar o hábito de ser grato por tudo de bom que acontece com você e agradecer sempre. A gratidão leva uma vida feliz, uma vida saudável e menos estressante. Durante sua jornada de vida, é essencial celebrar cada etapa conquistada. Independente de seu objetivo ser grandioso ou não, celebre. Hoje eu consegui isso, estou mais perto a um passo do meu objetivo. Amanhã eu agradeço mais uma vez, porque eu estou mais um passo do meu objetivo. E isso é a celebração. E agradeça sempre por tudo que você tem e todos os desafios que aparecerem na sua vida, porque com certeza, se apareceram é para você aprender. Se você passou na vida de alguém, você deixou algum aprendizado e levou algum aprendizado com isso. Então, a 17ª lei do vendedor maravilhoso é a celebração. E nunca esqueça disso, ok? 18ª lei do vendedor maravilhoso. Aqui eu coloquei um pouco, como ser coach. O que é o coach? É justamente dar direção para a nossa jornada, não é? E é como se o coach pode ser você contratar um coach, ou mesmo você fazer como se fosse um ciclo da sua trilha, da sua jornada, e saber como você vai chegar lá, mas não perguntando como você vai chegar. É você, o que o coach faz? Ele vai te dando perguntas, fazendo perguntas, que são aquelas perguntas poderosas, para que você comece a enxergar onde você quer ir, onde você quer chegar, e o que está te impedindo de chegar. O que está te colocando amarrado naquele lugar? O que te impede? A gente até falou nisso outro dia, de uma pergunta, né? Que muitas das vezes aquilo que você às vezes vai perder, não é? Às vezes é aquilo que está te impedindo de algum lugar. Às vezes quando você fala assim, se eu conseguir isso, eu vou perder isso.
e aquilo pode ser o empecilho que te trava para não chegar ao lugar, né, onde você quer ir, ao seu objetivo final. O 19º passo também é dominar um pouco a PNL. Quem já ouviu falar, não é, da PNL, eu até dei uma formação de PNL há um tempo atrás, é uma ferramenta muito poderosa para que o nosso autodesenvolvimento, né, para nós conseguirmos também alcançar esse vendedor maravilhoso, porque realmente tem umas ferramentas maravilhosas para nós alcançarmos aí os nossos objetivos. E eu coloquei aqui que é justamente na PNL tem uma ferramenta que é muito importante e que aqui vai um pouco na nossa primeira lei lá, que era justamente o grupo de network, né, poderoso, que eu falei, até falei do Napoleão Hill, que era o mastermind dele, que ele fazia naquela altura. E aqui vem um pouquinho aqui, porque na PNL tem uma ferramenta que é a modelagem, que é você modelar alguém que tem sucesso. Então, se eu quero me tornar uma pessoa, e eu conheço uma pessoa que é daquele jeito, então o que eu vou fazer? Eu vou modelar nessa pessoa, eu vou saber como ela pensa para atingir aquilo, como que ela, o que ela faz, quais são as atitudes. Então, eu vou modelar. Isso foi comprovado que, realmente, se você modelar e saber como ela pensa, como ela sente, tudo a parte, existe um processo todo, né, para essa modelagem, você consegue fazer igual outra pessoa. Então, você tem que modelar a quem você quer ter sucesso, né? Se eu conheço alguém que é um excelente vendedor, então eu vou modelar nele para poder conseguir todos esses resultados, tá bem? É uma ferramenta da PNL também que ajuda muito a ter os resultados. Inclusive, Napoleão Hill, ele justamente fez isso, não é? Ele pediu, foi uma outra pessoa que pediu para ele, que era começar a entrevistar as pessoas de sucesso. E ele, durante muitos anos, acho mais de 20 anos, ele foi pesquisando e chegou num denominador comum, onde aquelas pessoas tinham alguns padrões parecidos, né? Alguns padrões iguais. Então, ele fez toda essa pesquisa baseando nisso, na modelagem, que é uma ferramenta da PNL. 20ª, não é já 10ª, é 20ª lei. 20ª lei aqui do vendedor maravilhoso para todos nós, já estamos quase a acabar, é o protagonismo. O que vem ser protagonismo, não é? O que vem ser o protagonismo da sua vida, não é? É você ser responsável pela sua vida. É você não ser mais vítima. Porque é muito fácil, às vezes, as pessoas se queixarem, né? Dizer, porque meu marido é assim, porque minha vizinha é assado, porque o meu patrão é assado, porque isso é aquilo. Sempre tem uma desculpa para os outros, e não pela pessoa que não é? Então, ser protagonista é justamente você ser o capitão do seu destino, é você estar presente na sua vida e você ser responsável. Se eu não tenho resultado, eu sou responsável. Se eu não estou vendendo mais, eu sou responsável. Então, você ser responsável e saber onde você vai, o que você vai fazer para você ser o protagonismo desse seu barco, você ser o capitão desse seu barco. E não culpar os terceiros, culpar o resto do mundo, culpar o universo pelos seus fracassos. E sim você ser protagonista da sua vida. E o protagonismo da vida, não é? Existem umas 7 leis do protagonismo que eu vou deixar aqui para vocês. Que a primeira lei do protagonismo é não ignorar os fatos. Então, não venha com mimimi. Analise fatos. Deixa o mimimi para lá. Primeiro, analise os fatos. Segundo, não buscar culpados, que é aquilo que eu já disse. Não ficar culpando os outros. E sim, eu não fiz isso, eu não tive uma promoção porque eu sou culpado. Não é? Então, pensar nisso. Eu não vendi mais porque eu não me dediquei mais. Não é o outro que não quis comprar. Eu que não soube fazer a melhor comunicação assertiva para aquela pessoa. A terceira lei do protagonismo é não criticar as pessoas.
Não critique, não deixe aquilo para lá. Não vai ficar criticando porque não vai levar a nada, ok? Quarta lei, não julgar as pessoas também, porque a gente não sabe o que está se passando do outro lado, então não julgar. Quinta lei do protagonismo, não reclamar das situações. A situação é a realidade, é um fato, e como eu vou fazer para melhor passar por esse fato, não é? O que eu vou fazer para não ficar dependendo disso? Então, tudo que é meu interno, eu consigo ter controle. Tudo que é externo, eu não tenho controle. Sexta lei, não se fazer de vítima, que a gente já falou, chega de mimimi, não é? Porque o mimimi é o que reina, então larga de mimimi. Se você não está tendo resultado, se você não está bem, se você não arrumou o emprego que você sonha, se você não vendeu mais, chega de mimimi e começa a colocar em ação. A sétima lei é não justificar os seus erros. Ah, por que eu fiz? Não, não é por quê. Não fez, ponto. É um fato e acabou, sem rodeios. É um bocado assim, é seco, sem rodeios, entendeu? Ser protagonista é saber que você é o principal ator da sua vida, ou atriz, não é? É você que comanda, e não os outros. Por último, a nossa 21ª lei do vendedor. Maravilhoso! Então, vamos lá. É a comunicação massiva. E o que vem a ser isso é não ser um vendedor de um para um, e sim um vendedor de um para muitos. E como que eu faço isso, Renata, de ser um vendedor de um para muitos? Como que eu posso fazer? Eu tenho que pensar nos processos de venda que eu tenho e arrumar o grupo de network, um grupo que possa também me ajudar a vender mais. E, principalmente, saber os processos de venda. Porque, muitas das vezes, uma vez eu fui fazer uma formação e ele me perguntou assim, qual é o processo de venda que você tem? E eu pensei, processo de venda? Mas que raio é isso? Qual é o processo de venda? E fiquei pensar, bom, qual é o processo de venda? Eu tinha um processo de venda, não é? Que é o processo de venda do 1 a 1. Quando alguém chega, alguém indica e alguém compra e tá tudo certo. Mas é um processo de venda. Existem muitas maneiras de fazer processo de venda e você ter um negócio que consegue vender. E isso é um outro assunto que nós podemos depois falar mais, mas pense nos processos de venda. Como você vai conseguir mais processo de venda, para que você não tenha somente um processo de venda. E vender de um para um é ótimo, é lindo, maravilhoso, mas não vai te deixar a chegar no próximo nível. Você tem que conseguir vender de um para milhares. Então, esse é o grande lance do vendedor maravilhoso, o vendedor extraordinário, e que seja o que for para você ter mais e melhores resultados. Bom, pessoal, nós falamos aqui das 21 leis dos vendedores maravilhosos que você pode colocar no seu produto ou no seu serviço, não é? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E não esqueça, processo de venda também é uma coisa muito interessante que nós poderemos voltar a falar aqui. E você que é um profissional liberal ou um profissional de saúde como eu, como que você vai fazer esses processos de venda e qual é dessas leis que amanhã você já vai começar a mudar aí o seu mindset, começar a mudar aí a sua mentalidade para se tornar um vendedor de sucesso, ok? Olha, fico por aqui por hoje. Essa semana foi uma semana com muitas lives. Para a semana, vou continuar segunda-feira novamente, a semana de segunda a sexta, lives, sempre sobre esses temas, para que você consiga mais e melhores resultados. Olha, parece que tem uma pergunta aqui antes de acabar. Pode repetir a lei 11ª, dona Olga, está atenta aí.
Acuidade sensorial máxima, Olga. Acuidade sensorial máxima é ter exatidão mental sobre a realidade dos fatos. É uma lei essencial para os resultados elevados. É você ter uma realidade dos fatos e não ficar no mimimi, não é? Aprender os nossos pensamentos, colocar os nossos pensamentos de alguma forma. O que eu coloquei aqui? As decisões se tornar mais assertivas, ter umas decisões mais assertivas e não ter decisões voltadas muito para o emocional ou para o intuitivo. Eu acho que não. É ser mais... Essa acuidade é você ser mais racional, é fato. O que eu vou fazer para conseguir o resultado? Qual é o processo de venda que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não é você ficar muito na intuição ou na sua cabeça. Você tem que ter os fatos para poder depois pegar todos esses fatos que você vai colocando e poder medi-los. Então, não é muito virada para sua intuição nem sua emoção. Tem que ser mesmo a razão. Quais são os fatos que vai me deixar conseguir maiores resultados? Tá certo aí? Olga, fui esclarecedora aí para você? Tudo certo? Pronto. Se não, me chama lá no direct, faça a pergunta que eu posso responder para vocês depois. E eu quero, esse final de semana, a foto de vocês lá do objetivo que vai estar colocado em algum lugar aí da vossa casa, no armário, da cozinha, no guarda-roupa, onde está colado lá os seus objetivos, tá bem? Vamos lá, vamos para a ação, coloque lá num papel bem bonito, onde você possa colocar e ver todo dia. Pelo menos 1 ou 2 vezes você passa por ali e fala, meu objetivo é esse. Coloca lá umas fotos, faz lá uma pintura, faz tudo bonitinho e manda para mim que eu quero ver, ok? Um beijão, então, para vocês. Obrigada por todos, por estarem aqui. E essa live depois vai ficar gravada, tá bem? E muito obrigada. Um grande final de semana. Cuidem-se, fiquem em casa, não saiam. E espero que dias melhores virão. E fica aí, tá bem? Muito obrigada por tudo. E até mais para semanas. Temos mais lives a semana toda, de segunda a sexta. Um grande beijo, tchau e até mais. Muito obrigada.